Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor da disciplina de História. Vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vai falar sobre a resistência dos negros africanos ao sistema escravista. Vamos falar das diferentes formas de resistência. Vamos à nossa aula? Aquele que é feito escravo por uma força maior do que a sua, ama a liberdade e é capaz de morrer por ela, nunca chegou a ser escravo. Zumbi dos Palmares. Então vamos lá, alunos, vamos começar a nossa aula. Gostaria que vocês começassem imaginando vocês sendo retirados da sua casa, da sua família, de perto das pessoas que você ama, sendo levado para um país, para um lugar distante de todos aqueles que você ama. Chegando lá nessa região, sendo obrigado a trabalhar todos os dias, do nascer ao pôr do sol, sem ter direito nenhum e sem questionar nada. E ainda se fizesse algum questionamento, acabaria sofrendo todos os tipos de violências possíveis. Isso foi o que aconteceu com milhões de africanos que foram sequestrados dentro do seu continente, foram sequestrados dentro do continente africano, foram colocados em navios negreiros e foram levados para o Brasil contra sua vontade. Durante essa longa viagem para o Brasil, foram levados em navios negreiros, em péssimas condições, eram amontoados nos porões desses navios. Muitos não conseguiram chegar sequer ao Brasil, porque ficaram pela viagem devido à morte, por doença, por fome. E isso acabou fazendo com que muitos ficassem pelo meio do caminho. Mas os poucos que chegaram aqui no Brasil acabaram sendo submetidos a uma violência, eram tratados, foram levados para desenvolver algumas atividades nas cidades, no campo. Alguns acabaram desenvolvendo atividades domésticas, alguns foram levados, uma grande maioria foram levados para o campo para trabalhar na área do cultivo da cana-de-açúcar. Ali eram submetidos a um trabalho extremamente cansativo, trabalhavam durante o dia todo, todos os dias, sem direito à folga, e se questionassem, ainda acabavam sofrendo violências físicas. Vamos ver também alguns sendo levados para trabalhar nas regiões das minas, quando começou a ser descoberto o ouro e as pedras preciosas no Brasil, nas regiões de Minas Gerais, ali em Goiás, no Mato Grosso. Vamos ver a presença desses escravos sendo levados para essa região e ali sendo submetidos a um tipo de trabalho em que muitos acabaram perecendo durante essas atividades. Mas será que todo esse processo de escravidão no Brasil foi tranquilo? O negro acabou aceitando essa submissão? Não. Nós vamos ver que ao longo da história, os movimentos começam a surgir ali, os negros escravizados começam a se articular buscando meios de resistência. E é justamente esses meios de resistência, essas formas de resistência, é que nós vamos conhecer a partir de agora. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer as diferentes formas, os diferentes tipos de resistência que tivemos nesse período. Vamos começar com as fugas. Fugas essas que foram uma das maneiras mais comuns de resistir a esse processo de escravidão no Brasil. Elas poderiam ser individuais e essas eram as mais difíceis. Muitas das vezes, o negro escravizado que fugia acaba se embrenhando, entrando nas matas e acabava se perdendo, não conseguindo chegar nem a um quilombo, onde buscava sua proteção, e nem às grandes cidades, onde também buscava se infiltrar ali entre as pessoas que circulavam pela cidade. É importante a gente lembrar que nesse período nós vamos ter um grande número de negros escravizados que circulam e desenvolvem atividades para os seus senhores nas grandes cidades. E aí era fácil desse negro escravizado que fugia se infiltrar e passar como alguém que estava ali desenvolvendo alguma atividade para algum senhor nas grandes cidades. Outros buscavam os quilombos onde tinham uma certa proteção. A partir de 1870, 1880, nós vamos ver esse número de fugas aumentando significativamente. Isso vai acontecer porque nesse período nós vamos ver o aumento das ideias abolicionistas aumentando no Brasil.
nós vamos ver essas ideias abolicionistas ganhando força e justamente esses negros escravizados que fugiam buscavam as grandes cidades em busca de apoio, de abrigo das pessoas que defendiam o fim da escravidão, fortalecido pelas ideias abolicionistas. Certo? Vamos conhecer também um outro tipo de resistência no Brasil, que foram os mocambos e os quilombos. Esses que foram um dos maiores símbolos de resistência também da escravização no Brasil. Os mocambos eram agrupamentos menores. A diferença entre quilombos e mocambos é que os mocambos eram agrupamentos menores de ex-escravos fugitivos, de escravos ali que tinham fugidos, que buscavam abrigo e proteção. Eram comunidades menores, onde eles se organizavam tentando buscar uma certa proteção. Ali desenvolviam uma atividade econômica, tinha uma pequena agricultura, mas eram agrupamentos menores do que os quilombos. Os quilombos já eram agrupamentos muito maiores, tinha toda uma estrutura organizacional ali dentro dos quilombos. Nós vamos ver os quilombos tendo uma atividade econômica, tendo uma atividade agrícola. No quilombo, nós vamos ver sendo oferecido uma certa segurança. Os quilombos, eles eram armados, então eles tinham como oferecer uma proteção para aqueles que buscavam, se tornando ali uma forte forma de resistência ao processo de escravidão no Brasil. Nós vamos ver, em determinados momentos, a coroa portuguesa chegando a ver o quilombo como um acampamento militarizado. No quilombo, os escravos fugitivos, então eles buscavam, eles se reuniam ali buscando manter a segurança de todos que ali estavam. O quilombo dos Palmares, que foi um dos principais quilombos do Brasil, acabou se tornando uma grande referência. Teve como seu líder Zumbi dos Palmares, que foi a pessoa responsável que levou à frente durante muito tempo o quilombo dos Palmares. Nesse quilombo, nós vamos ter aí aproximadamente, em determinado momento, aproximadamente 19 mil pessoas ocupando essa região, que foi o quilombo dos Palmares. Certo? Outra forma de resistência que nós vamos conhecer aqui na nossa aula são as revoltas. Revoltas essas que você já deve ter estudado, você já deve conhecer aí nas suas aulas de história. Nós vamos ter a revolta sendo importante para esse movimento de resistência contra a escravidão. Você conhece elas com certeza, como por exemplo a revolta dos malês, que aconteceu no Nordeste, na Bahia. Nós vamos ver a revolta da cabanagem, que foi liderada por negros escravizados também no norte do Brasil, ali na região do Pará. Nós vamos ver a balaiada, também que é conhecida de vocês, que aconteceu no Nordeste, no Maranhão, também sendo liderada por negros escravizados, que acabaram promovendo essas rebeliões, se levantando e buscando uma certa forma de resistir a essa escravidão que existia no Brasil nesse período. Essas rebeliões que eram promovidas justamente por negros escravizados, que tomaram a frente desses movimentos, representavam a mais direta e inequívoca forma de resistência escrava coletiva na história da resistência da escravidão no Brasil. Certo? Então, vamos lá. Nós vamos ver também que não foram só essas. Vamos ver a capoeira também se tornando um grande símbolo de resistência no Brasil. De resistência à escravidão no Brasil. A capoeira, que era ali naquele período, uma mistura de luta e de dança, vamos ver também as crenças religiosas estando envolvidas ali na prática da capoeira, mas vamos ver alguns elementos também sendo incluídos ali dentro da prática da capoeira, como, por exemplo, o uso de facas, de navalhas ou qualquer outro objeto cortante, para que a capoeira fosse visto como algo a se temer pelas pessoas que perseguiam os negros escravizados naquele período. Nós vamos ver o capoeira, que era justamente o homem que jogava capoeira, assim ele era chamado o capoeira. Ele era conhecido principalmente pela sua perícia na luta, com o uso de navalhas, de punhais e adagas durante a prática da capoeira. Ele era visto nesse período como um adversário mortal. Ele chegou a ser visto como uma ameaça à ordem escravista estabelecida naquele período.
sendo considerado o principal inimigo das autoridades daquela época. Então a capoeira foi um grande símbolo de resistência que continua até hoje, que nós conhecemos, né? Claro que se ressignificou um pouco, mas ela foi extremamente importante. Naquele período ainda, nós vamos ver os capoeiras se organizando em grupos, como o grupo dos maltas, que acabou sendo formado com o objetivo principal de se tornar um modo organizado de lutar e contestar essa ordem escravista naquele período, certo? Mas olha, nós não vamos ter somente a capoeira, nem as revoltas e nem as fugas como forma de resistência. Vamos ver também a desobediência. A desobediência que era o simples fato de se negar a fazer o que o seu senhor mandava. O negro escravizado simplesmente não aceitava mais as ordens, desobedecia, e mesmo desobedecendo, mesmo sendo punido fisicamente, porque ele estava sujeito a essa punição física, ele acabava não fazendo o que o seu senhor mandava. Era uma das formas de resistir a essa escravização. Nós vamos ver também o suicídio sendo algo muito comum entre os negros escravizados naquele período. Era muito menos doloroso do que enfrentar todas as atrocidades que eles eram submetidos, todo tipo de violência que eles eram submetidos. Nós vamos ver até mesmo o aborto sendo praticado, onde era menos doloroso do que ter que entregar o seu filho para ser vendido, separado do seu filho, ver ele sendo vendido e passar por todas as atrocidades que a escravidão praticava naquele período, certo? Então, a gente pode ver, pessoal, que essa luta, essa resistência aconteceu de várias formas. E é justamente essas formas que nós conhecemos na nossa aula de hoje, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade, vamos ver o que nós conseguimos identificar nessa aula de hoje? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, vamos para o nosso aplicando. Eu trouxe uma questão aqui para nós resolvermos juntos, mas eu quero saber se você conseguiu responder, se você vai conseguir responder essa questão aí na sua casa. Vamos lá para a nossa questão? A questão diz o seguinte: os africanos foram trazidos do chamado continente negro para o Brasil em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas como escravos variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo masculino. Com base no texto acima, é correto afirmar que, vamos lá para as alternativas, prestem atenção, quero saber quem é que vai acertar, viu? Letra A. Muitos africanos embarcavam por sua livre e espontânea vontade, tinham como objetivo chegar ao Brasil e iniciar uma nova vida em uma terra que prometia riquezas? Vamos para a letra B. Os africanos, ao chegarem em terras brasileiras, eram encaminhados aos quilombos, que foram construídos pelos senhores de engenho como alojamento? Será que essa é a resposta correta? Vamos analisar a resposta alternativa C. As famílias de africanos que chegavam ao Brasil tinham seus direitos garantidos e os comerciantes de escravos não poderiam separá-los? E a letra D diz o seguinte: os quilombos se tornaram um dos maiores símbolos de resistência da escravidão no Brasil, sendo o Quilombo dos Palmares considerado o mais importante do período colonial e foi liderado por Zumbi. Qual será a resposta correta? Vamos lá? Vamos ver se você consegue acertar? A resposta correta é a letra D. Parabéns para você que acertou. A resposta diz o seguinte: os quilombos se tornaram um dos maiores símbolos de resistência da escravidão no Brasil, sendo o Quilombo dos Palmares considerado o mais importante do período colonial e foi, sim, liderado por Zumbi. O Quilombo dos Palmares, que teve Zumbi como seu líder, resistiu por mais de um século, tornando-se um dos mais importantes da história do Brasil, abrigando
mais de 19 mil pessoas durante o seu período de existência. Certo? Parabéns para você que acertou! Então é isso aí, meus alunos. Como a gente pode ver, o movimento de resistência foi importante. O negro escravizado no Brasil precisou buscar meios de resistir a toda a violência que ele era submetido. Nós vamos ver que essa violência, esse sofrimento do negro escravizado no Brasil, iniciava lá com a separação da sua tribo, da sua casa, de seus familiares, a violência sofrida durante todo o seu sequestro, o embarque nos navios negreiros, seus corpos eram marcados com ferro quente e muitas das vezes na transição da África para cá, chegavam a ser marcados com ferros quentes, principalmente no seu rosto. Sofriam todos os abusos possíveis e imagináveis em solo brasileiro pelos seus senhores, e a única tentativa de pôr um fim a todo esse sofrimento era justamente resistir. O principal objetivo da resistência dos escravos sempre foi a conquista da liberdade, mas também poderia ser apenas uma busca de impor limites ao excesso e à tirania dos seus senhores e dos seus feitores. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Não esqueçam que a nossa aula de hoje não acaba aqui. Continua lá no seu caderno interativo. Tem uma série de dicas lá para você aprender um pouco mais sobre o assunto que nós discutimos aqui na nossa aula. Tem mais atividades e eu espero vocês na nossa próxima aula do Contraturno Digital. Certo? Então, até a próxima!